Dando sequência ao estudo do magnetismo, chegou a hora de nós aprendermos a calcular o campo magnético, uma vez que uma dada configuração de correntes elétricas está presente no espaço. O que sabemos até agora? Se tivermos um referencial inercial, denotado, como várias vezes fizemos nesse curso, por 3 eixos cartesianos ortogonais x, y, z, aqui está a origem desse sistema de coordenadas, e em um dado ponto R do espaço, nós consideramos a presença de uma carga teste. A rigor, nós não vamos colocar nesse desenho, nós assumimos que existe um campo magnético nesta região do espaço. E o que nós sabemos até agora é que uma força de origem magnética, dada por QV vetorial B, onde Q é a carga da carga teste, V é a velocidade da carga teste, produto vetorial com o campo magnético que atua exatamente no ponto onde está esta carga teste. Foi exatamente isto que nós vimos até o presente momento. Vamos assumir que aqui está esse campo magnético, ok? E o que mais nós sabemos até o presente momento? Ou qual é a ideia por trás do processo? Se esta for a força que atua sobre a nossa carga teste, em princípio, como estamos num referencial inercial, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, que me diz que esta força será a força resultante sobre a partícula na ausência de campos elétricos externos. Isso será igual a massa vezes a derivada segunda da posição dessa partícula no tempo. E pelo menos em princípio, nós podemos mapear a trajetória dessa partícula em função do tempo. Ora, nosso objetivo aqui, portanto, é calcular a trajetória e testar o grau de validade desta teoria. Isso já foi feito, ok? E o nosso objetivo agora é trabalhar em cima de um contexto, de um conceito que foi exatamente o contexto inicial que nós começamos a nossa discussão sobre magnetismo. Entre 1819 e 1820, o Ørsted observou que corrente elétrica gera campo magnético. Ou seja, P é um B de I. Ou seja, dada uma corrente elétrica, ela vai gerar um campo magnético. Qual é a expressão específica que eu devo escrever aqui ao lado direito da igualdade para descobrir, dada uma configuração de correntes, qual é o campo magnético que ela gera no espaço e que, portanto, vai colocar as cargas teste em movimento de acordo, obviamente, com o que nós já sabemos lá da mecânica, prevendo sua trajetória e coisas que assim o valham. Bom, a resposta para essa pergunta foi dada em 1820 por 2 físicos, Biot e Savart, que testaram várias configurações de corrente e chegaram, obviamente, na lei funcional que permite obter o campo magnético a partir de uma dada configuração de correntes. O que nós vamos estudar na primeira parte da nossa aula de hoje é o que se conhece como Lei de Biot-Savart. O primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção para começar a estudar a Lei de Biot-Savart vem do seguinte raciocínio. Nós sabemos que cargas elétricas estacionárias ou em repouso, essa é a ideia, você pode dizer que elas estão em uma configuração estática, você pode dizer que elas estão em repouso, você pode dizer que elas estão estacionárias, né? Geram campos elétricos estáticos, ou, em outras palavras, se eu tiver uma dada configuração de cargas elétricas em repouso, elas vão gerar um campo elétrico em suas vizinhanças que não depende do tempo.
ok? Este ramo do eletromagnetismo é conhecido como eletrostática. No contexto que nós vamos trabalhar agora, nós não vamos trabalhar com cargas em repouso, nós vamos trabalhar com correntes elétricas estacionárias. O que significa dizer que uma dada corrente é estacionária? Significa dizer que, se você coloca cargas elétricas em movimento, fluindo ao longo de um dado perímetro no espaço, uma vez que o fluxo de correntes o fluxo de cargas entra no estado de equilíbrio, se eu olhar aqui um pequeno pedaço do meu fio condutor, nós vamos colocar aqui um desenho extremamente simples, fácil de visualizar, né? Aqui está a sequência do fio condutor, aqui também. A quantidade de carga que entra é igual à quantidade de carga que sai. Ou, em outras palavras, não ocorre acúmulo de carga ao longo das pequenas porções do meu fio condutor. Se não ocorre acúmulo de carga, significa que a magnitude da corrente elétrica ao longo do meu circuito, do meu perímetro no qual as cargas estão se movendo, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que a corrente I, que está atravessando exatamente essa porção do fio, é exatamente igual à corrente I que está atravessando essa, que é igual exatamente à corrente I que está atravessando aqui. Ou seja, a corrente possui a mesma magnitude ao longo de todo o circuito percorrido pelas cargas, ok? Portanto, eu posso afirmar que, se a minha corrente é estacionária, este I, que é a magnitude da corrente, é constante. Note, no entanto, porque nós já fizemos exatamente essa discussão, nós vimos que a corrente, a rigor, é uma grandeza vetorial e que, portanto, para cada pedaço do meu fio condutor, o vetor velocidade das cargas que estão se movendo, obviamente isso aqui é velocidade de deriva, ele varia em direção e sentido. Mas isso não tem problema, uma vez que a configuração de corrente, uma vez estabelecida, ela não muda, ok? Então, o primeiro ponto, a primeira condição que nós vamos assumir para expressar a lei de Biot-Savart é que nós estamos trabalhando com correntes elétricas estacionárias. Não há acúmulo de carga e, portanto, a magnitude da corrente em cada pedacinho do meu circuito será exatamente a mesma. Nós vamos agora apresentar a lei de Biot-Savart. Mas, antes de escrevermos a lei de Biot-Savart, torna-se interessante fazer um pequeno paralelo com a lei de Coulomb para percebermos as diferenças e as similaridades entre ambas. Então, o nosso curso começou estudando cargas elétricas em repouso. Lembro aos senhores que tudo começou com um bom e velho referencial inercial, como nós já fizemos no take anterior, considerando justamente uma origem que caracteriza esse referencial, com 3 eixos cartesianos x, y, z mutuamente ortogonais, e numa situação tal em que nós tínhamos, em uma dada região do espaço, uma certa configuração de carga elétrica. Para ter uma visão mais global, não vai ser uma carga pontiforme, vai ser uma distribuição contínua de carga. Para detectar a presença desta distribuição de carga, nós colocávamos em suas vizinhanças uma carga teste Q, e eu não vou associar a esta carga teste Q um rótulo T de teste, mas essa é a ideia, ok? Então aqui está a nossa carga teste e ela ocupa um ponto R do espaço. O que nós estabelecemos como sendo a grandeza conhecida como campo elétrico que eu vou medir no ponto R, onde eu coloquei a minha carga teste? É exatamente a força de Coulomb, ou a força proveniente da lei de Coulomb, que atuará sobre essa carga teste, dividido pela própria carga teste. O que resulta dessa expressão? Nós temos 1 por 4π ε0,
Quem realiza a força sobre a carga teste? Em princípio, como nós já vimos aqui, a lei de Coulomb se aplica entre cargas pontiformes. Então, mesmo que eu tenha uma distribuição de carga ao longo do espaço, em princípio eu posso vir até a minha distribuição, construir um elemento de volume infinitesimal. Dentro deste elemento de volume infinitesimal, eu vou encontrar uma carga infinitesimal que eu vou sugestivamente denotar por dq', ok? Esta carga infinitesimal dq' criará exatamente no ponto R uma força de Coulomb que seria dado por Q, que multiplica dq' dividido pelo módulo de R menos R' ao quadrado. Observe que R' é justamente o vetor posição que localiza a carga infinitesimal em relação à origem do sistema de coordenadas. E o que nós temos aqui é justamente o vetor R menos R' que localiza a carga teste em relação à carga infinitesimal que gera este campo. Ok? Sendo esta uma carga infinitesimal, ela gera uma força infinitesimal dF sobre justamente a carga teste, que eu associo a um campo infinitesimal. Agora, sob que condições eu passo a escrever esta expressão num contexto em que eu levo em consideração a contribuição de todas as demais cargas da minha distribuição? Eu assumo que eu tenho uma distribuição de carga no espaço, portanto eu escrevo a carga presente nesse ponto como sendo a carga por unidade de volume, multiplicado justamente, eu vou usar uma notação aqui, D3R', ok? Onde D3R' é dx', dy', dz'. Esse sujeito eu vou chamar de um volume infinitesimal, e é justamente esse pequeno cubo que eu desenhei aqui em torno da carga dq', ele que delimita a carga dq' presente nessa equação. O aluno, obviamente, treinado nessa etapa do curso, já percebeu que ao lado esquerdo da igualdade nós temos uma grandeza vetorial, no meio outra grandeza vetorial, e ao lado direito está faltando a informação vetorial associada justamente a este campo elétrico. Nós temos 1 por 4πε0, uma grandeza escalar, carga elétrica pelo módulo ao quadrado, também uma grandeza escalar. Como nós já vimos, e esse é um ponto fundamental, por isso nós vamos usar aqui um giz de cor diferente, o campo elétrico emana das cargas positivas e converge para as cargas negativas. Em outras palavras, nós colocamos aqui justamente o vetor unitário que aponta do elemento de carga infinitesimal dq' até a carga teste Q. Fundamental que esse vetor unitário esteja ali, caso contrário, você estará descrevendo uma grandeza, que não possui a característica vetorial, e isso é errado a rigor. Se você quiser justamente o campo elétrico resultante que atua sobre a carga teste, você precisa somar esses campos elétricos infinitesimais, o que é sinônimo de somar a contribuição de cada elemento de carga infinitesimal presente na sua distribuição. Na prática, isto é sinônimo de integrar justamente na nossa distribuição de carga dq. Resulta, portanto, que a expressão que nos dá o campo elétrico resultante no ponto R, onde está a nossa carga teste, é campo elétrico no ponto R é igual a 1 por 4πε0, integral da função densidade de carga elétrica calculada em função do ponto R' do espaço, multiplicado pelo respectivo elemento de volume D3R', estamos aqui simplesmente representando este numerador, dividido pelo módulo do vetor R menos R' ao quadrado, que multiplica o nosso vetor unitário R menos R', dividido pelo seu módulo. E aqui, portanto, nós temos a expressão que nos permite calcular o campo elétrico
para uma distribuição de carga genérica. Em princípio, essa integral pode ser realizada sobre todo o espaço, porque, obviamente, ela só terá contribuição onde eu tiver uma densidade de carga, onde eu tiver carga elétrica. Mesmo que eu integre daqui até todo o universo, se a distribuição de carga que eu estou considerando vai a zero fora daquela região do espaço, eu não tenho mais contribuição nessa integral. Esse tópico já foi feito, já foi praticado em várias oportunidades aí do nosso curso. Nós agora vamos fazer justamente uma comparação deste cenário em que nós começamos trabalhando considerando cargas elétricas estáticas, cargas elétricas em repouso, para o contexto em que quem gera o campo serão as correntes, e o campo gerado não é um campo elétrico, ele é obviamente um campo magnético. A exemplo do que nós fizemos quando trabalhamos justamente com uma distribuição de carga elétrica e o desenvolvimento da respectiva expressão para o campo elétrico em um dado ponto R do espaço, nós novamente começamos considerando um sistema inercial. Então, nós vamos aqui considerar um sistema de eixos cartesianos, novamente, o bom e velho cara crachá, x, y, z. Aqui está a origem O do nosso sistema de coordenadas e, literalmente repetindo o modus operandi, tudo funciona quando eu coloco uma carga teste para detectar a presença de um campo elétrico ou, neste caso, de um campo magnético. Então, exatamente como fizemos anteriormente, num dado ponto R do espaço, nós vamos considerar a nossa carga teste. E já vamos aproveitar e vamos escrever exatamente embaixo da expressão para o campo elétrico a respectiva expressão para o campo magnético, que é o tema da nossa discussão atual. Se quem gera campo elétrico é uma distribuição de carga estática, quem gera campo magnético é uma distribuição de corrente estacionária. Então, nós vamos aqui, numa dada região do espaço, desenhar um caminho, um perímetro C associado a um certo fluxo de cargas que nós vamos, por hipótese, considerar como sendo uma corrente estacionária. Nós vamos dar a esse perímetro um certo sentido, ao qual nós associamos o sentido de movimento das cargas. E agora, por favor, esse é o ponto. Quando nós estávamos considerando carga elétrica, nós trabalhamos com uma carga infinitesimal. Se eu fizer raciocínio similar no contexto que nós estamos trabalhando aqui, eu não vou considerar uma carga infinitesimal. Eu venho até aqui e pego um pequeno pedaço do meu circuito, um pedaço que eu vou denotar como sendo associado a um comprimento infinitesimal dL'. E o objeto que vai gerar campo magnético justamente no ponto R, onde está a minha carga Q, é o pequeno pedaço do espaço de comprimento dL', onde existe uma corrente estacionária e fluindo. Quando você olhar para essa estrutura, é isso que você tem que ver. Não é somente o pedacinho do espaço, não é somente a corrente, é exatamente a junção dessas duas entidades, lembrando que a rigor o elemento vetorial é justamente a corrente. Esta entidade IDL' nós vamos chamar justamente de um elemento de corrente infinitesimal. Agora, nós vamos observar a lei de Coulomb, isto é, na verdade, uma forma de reparametrizar a lei de Coulomb, lembrando, a definição de campo elétrico veio da lei de Coulomb, e nós vamos justamente fazer um paralelo entre essas duas expressões, que vai nos ensinar muito sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica estacionária. Neste primeiro termo, nós temos um fator 4π, que nós já discutimos no início do curso, é de origem geométrica. Adivinha, ele continua existindo na expressão associada à lei de Biot-Savart, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Não mexemos nele. Então, nós temos aqui um outro fator, que é o ε0, originalmente chamado de permissividade elétrica do vácuo. Bem,
Se a nossa corrente elétrica continua no vácuo, ou seja, nós não vamos colocar nenhum meio material nas vizinhanças, nós também temos que trazer informação a respeito do meio que permeia as vizinhanças do nosso sistema, carga-teste mais distribuição de corrente. Se esse meio for o vácuo, nós vamos dizer que existe uma permeabilidade magnética μ0, ok? Onde μ0 vale 4π vezes 10 na menos 7 newtons por ampere ao quadrado, e ele faz o papel do ε0 presente justamente no cálculo do campo elétrico, mas para o campo magnético. μ0 é chamado de permeabilidade e não permissividade magnética do vácuo. Você também encontrará a expressão espaço livre ao invés de vácuo. Pessoalmente, eu acho essa expressão descabida, porque eu nunca vi espaço preso, mas em todo caso, você pode encontrar dessa forma na literatura. Vamos então ao próximo passo, que nos leva à construção da expressão associada justamente à lei de Biot-Savart. Este objeto que aqui está faz o papel da carga infinitesimal de Quelinha. Quem gera o campo magnético é o termo ou o objeto, a entidade I corrente dL'. Nós, portanto, escrevemos no numerador agora, nós vamos já colocar o sinal de integração, porque nós estamos olhando para esse pequeno pedacinho do circuito, mas claramente o campo magnético total que surgirá no ponto R é dado pela soma da contribuição de todos os pedacinhos do circuito. Quem gera esse campo magnético é a corrente I presente naquele ponto, multiplicado pelo comprimento infinitesimal dL' que o localiza. R' localiza a carga de Quelinha, então nós temos também um vetor R' que localiza esse elemento de corrente infinitesimal. Onde está ele? Exatamente aqui. A partir da origem do sistema de coordenadas, nós localizamos esse pedacinho do nosso fio condutor por onde flui esta corrente. E, da mesma forma, o campo magnético que este pedacinho do fio condutor está gerando na carga teste depende justamente da posição relativa da carga teste em relação a ele. Novamente, nós temos um vetor R menos R'. O que é de muito interessante é, experimentalmente, observa-se que o campo magnético tem uma dependência similar ao campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico cai com o inverso do quadrado da distância. O campo magnético também cai com o inverso do quadrado da distância. O campo elétrico em relação à carga infinitesimal, o campo magnético em relação à corrente infinitesimal que o gera. Um ponto nevrálgico que caracteriza uma grande diferença exatamente entre a expressão do campo elétrico e a expressão associada à lei de Biot-Savart pode ser prontamente visualizada nessa expressão. Ao lado esquerdo nós teremos o campo magnético num ponto R do espaço onde existe a nossa carga teste, e ao lado direito nós temos exatamente um fator escalar que me diz primeiro que a nossa distribuição de corrente está no vácuo, e como uma grandeza vetorial, tal como nós já discutimos, dL', o comprimento onde existe essa corrente I, dividido por um fator escalar que me dá a distância entre o ponto onde existe a nossa corrente infinitesimal e estará a nossa carga teste. Neste desenho que nós estamos colocando aqui, parece que o vetor R menos R' é paralelo ao vetor I dL', mas isto não precisa ser verdade. Bastava eu escolher um outro pedacinho do meu circuito, onde o vetor I dL' apontaria daqui para cá, eu teria um outro R' e um outro vetor R menos R'. Ok? Então, atenção para esse detalhe. Se eu deixar essa expressão como ela está fisicamente errada. Por quê? Nós sabemos que o campo elétrico aponta da corrente para a carga teste. O ponto marcante do magnetismo é exatamente o seguinte: o campo B circula a corrente. Nós já fizemos esse desenho aqui. Se eu tiver uma dada corrente I, nós já sabemos
que o respectivo campo magnético circula a corrente e circula segundo a regra da mão direita. Se isto é assim, olhando justamente para o diagrama que nós temos aqui, nós temos exatamente uma configuração similar a essa que eu estou tentando esboçar aqui, né? Está aqui o sentido do campo magnético que será gerado por esses dois elementos de corrente. Como é que eu incorporo esta informação nesta expressão que aqui está? Nós vamos incorporar a informação de que o campo magnético circula a corrente, colocando novamente um vetor unitário R menos R' dividido pelo seu módulo. Observe a similaridade entre essas duas expressões. E agora eu tenho um vetor associado à informação da corrente, um vetor associado à localização da carga teste em relação ao elemento de corrente. Para incorporar o fato de que o campo magnético circula a corrente, ao invés de realizar justamente um produto escalar, onde eu projetaria o versor ao longo da corrente, nós fazemos um produto vetorial. E é justamente este produto vetorial entre o vetor associado ao sentido em que a corrente flui, com o vetor unitário que localiza a carga teste em relação ao elemento de corrente, que torna as aplicações práticas da lei de Biot-Savart um tanto quanto mais delicadas do que as aplicações que você já viu até agora de cálculo de campo elétrico. Em verdade, na literatura, você provavelmente encontrará 2, 3, no máximo 4 exemplos, tipo livro-texto de aplicação da lei de Biot-Savart, porque realmente a coisa fica mais complicada. Para perceber que esse produto vetorial justamente incorpora esta noção de que o campo B circula a corrente, nós vamos justamente desenvolver um exemplo trivial que ilustra essa ideia. Antes de chegar nesse exemplo, no entanto, vamos chamar a atenção para um fato extremamente relevante. Já dissemos aqui que, embora a corrente elétrica seja uma grandeza vetorial, para fins de aplicação prática e, por que não dizer, incorporação de uma linguagem que vem do cálculo vetorial, faz-se a seguinte substituição, a seguinte forma na qual você reescreve a lei de Biot-Savart. Aquela expressão está correta. As cargas percorrem um certo caminho, um certo perímetro C no espaço. Essa é a linguagem que você encontrará no cálculo vetorial. E no cálculo vetorial, a informação justamente de como você percorre o caminho C acaba sendo colocado no seu elemento de deslocamento infinitesimal dl'. Então, ao invés de escrever corrente I dl', nós vamos reparametrizar essa expressão, escrevendo a corrente como agora a magnitude da mesma, já que a corrente é estacionária, ela será exatamente igual em qualquer ponto do perímetro C, do caminho C percorrido pelas cargas. E quem vai justamente incorporar a informação do sentido da corrente será o elemento de deslocamento infinitesimal dl' presente justamente no nosso circuito. Isto significa que a lei de Biot-Savart costuma ser reescrita assim: μ0 por 4π. Por favor, a corrente elétrica agora tem a mesma magnitude para qualquer elemento, qualquer pedacinho do caminho que eu estou considerando de integração. Se isso é verdade, ele independe do ponto R' do espaço e ele sai da integral. Então, a corrente I sai. Nós vamos fazer uma integração pelo caminho C percorrido pelas cargas, dl' dividido pelo módulo de R menos R', produto vetorial com o vetor unitário R menos R' dividido pelo seu módulo. Nós vamos agora justamente trabalhar um dos exemplos mais clássicos, mais tradicionais na apresentação da lei de Biot-Savart.
e ele é clássico, ele é tradicional nos livros de eletromagnetismo, porque justamente nos permite ir além, tal como nós veremos na sequência dos acontecimentos, na apresentação da chamada Lei de Ampère. Nesse exato momento, eu convido você que está assistindo essa videoaula a considerar o seguinte problema. Calcule o campo magnético B a uma distância S a partir de um fio longo e reto, pelo qual flui uma corrente estacionária I. Obviamente, nosso objetivo é praticar a aplicação da lei de Biot-Savart que nós acabamos de apresentar. Então, tal como já fizemos em outros momentos no nosso curso, o primeiro passo para resolver esse problema é desenhá-lo. Então, nós viremos até aqui e nós vamos justamente considerar um fio retilíneo muito longo, né? Nós vamos aqui dar uma certa espessura nesse fio para que nós tenhamos uma visão um pouco melhor. E nosso objetivo é justamente calcular o campo magnético aqui nesse ponto P, que, como o enunciado sugere, encontra-se a uma distância S deste fio. O fio é tal que flui através dele uma corrente estacionária I, que eu vou representar por essa seta, né, para dar justamente essa noção básica. Tal como nós já praticamos em várias oportunidades no cálculo de campos elétricos gerados por distribuições de carga, a partir desse momento é impossível seguir em frente se eu não eleger um sistema de coordenadas, o qual eu vou procurar trabalhar com meu bom senso para facilitar justamente a descrição dos termos vetoriais presentes ao lado direito da lei, no caso a lei de Biot-Savart, e que, obviamente, né, dependendo da forma como eu escrevê-los, essa integração será feita de forma mais conveniente ou não. Bem, se isso é assim, nós vamos manter sempre em mente um raciocínio muito importante. O campo B circula a corrente. E nós vamos colocar essa frase no nosso coração, porque ela é fundamental. O treinamento em física nos ensina que antes de fazer um cálculo, normalmente você já tem noção do tipo de resultado que tem que aparecer e do tipo de coisa que não pode acontecer. Se aqui está a minha corrente, e a corrente está justamente fluindo ao longo dessa direção do espaço, nosso campo magnético não pode estar paralelo à corrente, por exemplo. O campo B, segundo a regra da mão direita, eu espero esteja entrando no plano do quadro. Bem, para justamente seguir na sequência, eu vou justamente eleger um eixo cartesiano exatamente com a mesma orientação do fio e vou nomear este eixo de eixo Z. Também para facilitar a minha vida, justamente esse ponto que localiza o ponto P a partir do meu fio, eu vou eleger como a origem do meu sistema de coordenadas e vou eleger aqui um eixo X e paralelo ao meu ponto P, a esta linha que localiza o ponto P em relação à origem, eu vou eleger um eixo Y. O campo B circula a corrente. Se isso é verdade, nesse exato momento, você vai justamente observar quem são os elementos presentes na expressão da lei de Biot-Savart e localizá-los aqui, justamente onde está o seu fio infinito. Que elementos são esses? Primeiro, o elemento de corrente I dl'. Então, nós vamos ver até aqui, existe um fio muito extenso, e nós vamos considerar exatamente esse pequeno pedaço do nosso fio. Este pequeno pedaço é tal que ele possui justamente este pequeno comprimento infinitesimal. Aqui está ele, ó. I dl', apontando no sentido positivo do eixo Z. Os dois outros ingredientes presentes na lei de Biot-Savart são um vetor R,
que localiza o ponto P a partir da origem do sistema de coordenadas. Aqui está o nosso vetor R. E um vetor R' que localiza o elemento de corrente em relação à origem do sistema de coordenadas. Então, aqui, por outro lado, está o nosso vetor R', e este é o vetor R menos R', que localiza o elemento de corrente em relação ao ponto P, onde nós queremos o nosso campo magnético. Olhando para este desenho e tendo em mente que o campo B circula a corrente, o aluno, já com alguma intuição a respeito do problema, já deve ter percebido que as coordenadas cilíndricas são as suas melhores amigas no cálculo de um campo magnético. Então, nós vamos ao cantinho do quadro nesse momento relembrar quem são essas coordenadas cilíndricas. Nós temos aqui um bom e velho sistema de eixos cartesianos, x, y, z. Nós localizamos um certo ponto do espaço, nós colocamos aqui justamente as projeções cartesianas já muito bem conhecidas. Nós, então, observamos que as coordenadas cilíndricas são dadas, primeiro, por esta projeção do vetor ao longo do plano XY. Esta projeção é chamada de S. Este ângulo que a projeção S faz com o eixo X, que nós chamamos de φ, e esta projeção, usualmente chamada de Z em coordenadas cartesianas, é exatamente igual também em coordenadas cilíndricas, de tal forma que um vetor R como esse que nós estamos desenhando aqui, é dado em coordenadas cartesianas por componentes x, y, z, ou coordenadas S, φ e z, tal como nós temos aqui justamente no nosso desenho. De forma similar, os respectivos versores associados às coordenadas radial, azimutal e a coordenada z são: eu mantenho 2 graus de liberdade fixos e vario somente a coordenada radial. O sentido no qual ela cresce é dada por esse versor S que aqui está. Se eu fixar S e Z, nós teremos algo similar a esta trajetória circular de raio S, e o versor φ está aqui, tangente a essa trajetória. Por fim, o respectivo versor associado à direção Z no espaço está aqui, o nosso versor K, exatamente igual em coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Por favor, visualizemos que, se eu localizar um dado ponto do espaço e aí eu volto para cá, eu vou observar que este vetor R, que está aqui, justamente localizando o ponto P onde queremos o campo magnético a partir da origem do sistema de coordenadas, pode ser escrito na sua forma mais geral, a partir do que nós vimos, como sendo a sua magnitude S na direção de um versor radial S. O fato de que o versor radial S está ao longo do eixo Y é só um caso particular, justamente da situação mais geral. O respectivo vetor, R', ele pode ser escrito justamente como uma coordenada Z' ao longo do versor K. Nesse momento, vou assumir que o meu fio é infinito e, portanto, eu posso afirmar que esta componente Z' varia entre menos infinito e mais infinito, e esta coordenada radial S, o valor mínimo que ela pode adquirir vai ser 0, situação na qual meu ponto P está justamente em cima do fio, e ele não possui justamente um valor máximo, porque eu posso afastar o meu ponto P o quanto eu queira do meu fio infinito, ok? Isto me permite rapidamente calcular o vetor R menos R', esse vetor é justamente S versor menos Z' K versor, e calcular o seu módulo, que será justamente dado pela raiz de S ao quadrado mais Z' ao quadrado,
basta lembrar do bom e velho Pitágoras e não tem erro para você escrever estas expressões. Na sequência dos acontecimentos, obviamente, torna-se interessante agora raciocinar com este dl'. A rigor, olhando para este desenho, dl' pode ser escrito como um dz', né? Um pedaço infinitesimal do meu eixo z, na direção do versor k. Bem, o aluno é fortemente convidado justamente a desenvolver estas expressões. Nós vamos agora nos ocupar em fazer este produto vetorial que aqui está, porque ele é literalmente fundamental para o desenvolvimento da lei de Biot-Savart. Se isto é assim, nós temos dl', produto vetorial com R menos R', isto é igual a dz' K versor, produto vetorial com S versor, menos Z' K versor. Se nós abrirmos esse produto vetorial que aqui está, né, aplicando a propriedade distributiva, nós teremos S dz', eu trago para frente primeiro os termos que são escalares e deixo somente os termos associados ao produto vetorial. O versor K, produto vetorial com o versor S, menos Z' dz', versor K, produto vetorial com o próprio versor K. E agora eu faço o produto vetorial propriamente dito. Primeiro, nós temos o produto vetorial do versor K com o versor S. Regra da mão direita, vamos colocar os nossos dedos no sentido do versor K, rebater no sentido do versor S, o resultado fica claramente no sentido do versor Φ. Então, o nosso primeiro produto vetorial aponta no sentido de Φ versor. O produto vetorial do versor K com o próprio versor K claramente deve ir a zero, porque esses vetores claramente são colineares, são paralelos entre si. O que estamos obtendo aqui? Que este produto vetorial presente no numerador da lei de Biot-Savart é S dz' na direção do versor Φ. O campo B circula a corrente. Ora, se a corrente está fluindo ao longo do eixo Z, eu espero que esse campo de fato aponte na direção do versor Φ. E isto ilustra por que o produto vetorial naturalmente incorpora exatamente esta informação. O campo magnético circula a corrente. Observe que você tem exatamente a proporção associada a esta distância e ao pequeno pedacinho justamente de corrente. Se você pensar, é extremamente intuitivo o que está acontecendo ali e absolutamente coerente. Por quê? Porque quem vai contribuir justamente para esse numerador é a quantidade, o tamanho do pedacinho de corrente do fio que está atuando, que está gerando o campo infinitesimal em P, e esse, abre aspas, forçando a amizade, braço de alavanca que ali está. Agora, nós temos todos os ingredientes para desenvolver o cálculo do campo magnético de um fio retilíneo em um ponto P localizado a uma distância S deste fio. Por favor, olhemos justamente para a nossa lei de Biot-Savart. Nós estamos calculando o campo magnético em um ponto R do espaço. Que ponto é esse? S versor, conforme nós desenvolvemos. Isto é μ0 por 4π, corrente I, não afeta o nosso resultado, integral. Nós acabamos de desenvolver o produto vetorial de dl' com o vetor R menos R'. Este produto vetorial é S, dz' Φ versor. Então, no nosso numerador, S vezes dz' vezes o versor Φ. No denominador, nós temos o módulo de R menos R' ao quadrado, vezes o módulo de R menos R',
nós conhecemos o módulo de R menos R', claramente nós teremos o módulo de R menos R' elevado ao cubo, o que nos leva a escrever esse denominador como S ao quadrado mais Z' ao quadrado, todo este termo elevado a 3 meios. Esta coordenada S localiza o ponto onde eu vou calcular o meu campo magnético. Claramente a distância radial S independe do ponto do fio onde eu estou considerando justamente o elemento de corrente. Portanto, esse termo pode sair da integral. Dz', a minha variável de integração. Mas esse versor φ aqui eu devo prestar uma certa atenção. Seria, por algum acaso, o versor φ dependente de alguma forma da coordenada Z' específica associado ao elemento de corrente que eu considerei? Bem, para responder esse ponto, nós voltamos ao nosso diagrama onde nós temos justamente as coordenadas cilíndricas desenhadas. Observemos que se nós pegássemos esse ponto, por exemplo, presente no plano XY e desenhássemos os 3 versores da base cilíndrica neste ponto, fatalmente nós teríamos o versor K, o versor S e o versor φ exatamente iguais ao que nós temos no ponto acima. No entanto, se nós pegarmos um ponto diametralmente oposto, nós teremos o versor K exatamente no mesmo sentido, o versor S apontando no sentido contrário ao ponto original que nós começamos considerando, e o respectivo versor φ tangente a essa trajetória circular. Onde nós estamos querendo chegar? Estamos querendo chegar com a informação ou com a ideia de que tanto o versor S quanto o versor φ vão variar a sua orientação no espaço de acordo com as coordenadas x e y do ponto considerado, mas não com a variável z. Portanto, retornando ao nosso problema específico, nós consideramos o nosso elemento de corrente com uma coordenada z' positiva. Se nós tivéssemos considerado o nosso elemento de corrente com uma coordenada z' negativa, ou seja, nesta parte do nosso desenho, o versor φ continuaria apontando exatamente para onde ele já aponta. Está aqui o nosso eixo z, o versor φ está sempre circulando o eixo z. Isso, portanto, nos permite tirar o versor φ de dentro da integral, assim como esta coordenada S. Significa, portanto, que a integral a ser resolvida é o campo magnético B, calculado no ponto S versor, é igual a μ0 por 4π vezes a corrente I, S, φ versor, integral em dz' por S ao quadrado mais Z' ao quadrado elevado a 3 meios. A pergunta que não quer calar é: eu integro justamente de quanto a quanto? Observe que o enunciado fala apenas sobre um fio longo e reto. Ele não nos dá uma medida, significa que longo aqui no contexto é um fio onde eu não vejo o início dele, eu também não vejo o fim dele. Significa que Z' vem de menos infinito até mais infinito. Se o fio for de alguma forma um fio que não seja infinito, você vai considerar justamente a coordenada Z' o menor valor aqui, menos L, até mais L, por exemplo, ou coisa que assim o valha. Neste caso, nós vamos trabalhar com a aproximação de fio infinito e vamos integrar de menos infinito até mais infinito. Esta integral nós já realizamos no nosso curso e o aluno vai descobrir que esta integral vai nos dar exatamente 2 dividido por S ao quadrado. Portanto, o campo magnético fica μ0 por 4π, corrente I, que multiplica a coordenada radial S, φ versor, que multiplica o resultado da integral, que é 2
por S ao quadrado, significa que essa coordenada radial S do numerador cancela com esse fator quadrático e o resultado que nós temos é campo magnético calculado a uma distância S deste fio infinito igual a μ0I por 2πs na direção de φ versor. E este resultado é extremamente importante, porque ele será a base da construção dos próximos raciocínios, em especial o raciocínio que nos leva à chamada lei de Ampère. Observe que, tal como acontece com o campo elétrico para um fio infinito, lembro aos colegas essa expressão aqui, o campo elétrico do fio infinito, se você simplesmente substituir o desenho que nós temos ali, ele era dado por lambda por 2π ε0 S versor sobre S. O campo elétrico também caía com o inverso da distância até o ponto. Observe que o campo magnético também cai com o inverso da distância. Claro, os fatores na frente mudam, mas a ideia é exatamente a mesma. Essa geometria retilínea, à medida que eu me afasto dela, em ambos os casos ela cai com o inverso da distância, porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético caem com o inverso do quadrado da distância. Aproveitando que estamos vendo esse exemplo, uma pergunta extremamente simples, mas muito relevante é a seguinte: o que acontece se, ao invés da corrente estar fluindo no sentido positivo do eixo Z, a corrente fluir no sentido contrário? Esta pergunta é extremamente simples, mas muito relevante, porque você tem que lembrar que, na aplicação da lei de Biot-Savart, este DL' aponta no sentido da corrente. Se isto é assim, praticamente todo o desenvolvimento do problema que nós fizemos até agora permaneceria exatamente igual, exceto pelo fato de que, ao invés de integrar de menos infinito a mais infinito, nós integraríamos de mais infinito até menos infinito. Numericamente, a integral desenvolvida daria o mesmo valor absoluto, mas com um sinal negativo, e, portanto, o respectivo campo magnético não apontaria no sentido do versor φ, e sim no sentido contrário ao do versor φ. Se você quiser entender isso como um desenho, está aqui a regra da mão direita: o campo magnético circula a corrente, e é claro, nós podemos fazer aqui esse desenho, para cá está o nosso versor φ, tangente a essa trajetória circular. Se a corrente está fluindo no sentido positivo do eixo Z, é para cá que está justamente o campo magnético. Se a corrente fluir no sentido contrário, o campo magnético apontará no sentido contrário ao apresentado pelo respectivo versor φ. Agora que nós conseguimos desenvolver um primeiro exemplo de aplicação da lei de Biot-Savart, e eu gostaria de chamar a atenção, não um exemplo qualquer, o cálculo do campo magnético de um fio infinito, nós vamos usar este problema do campo magnético de um fio infinito como o protótipo, como o problema modelo a partir do qual nós vamos construir uma outra noção muito importante no estudo do magnetismo. É a chamada lei de Ampère. No entanto, antes de simplesmente chegar aqui e enunciar a lei de Ampère, nós vamos fazer um pequeno exercício matemático. Que exercício é este? Por favor, nós acabamos de considerar a situação em que nós tínhamos um fio infinito percorrido por uma corrente estacionária I, fluindo no sentido positivo do eixo Z. Nós estamos aqui simplesmente reproduzindo o diagrama que nós tínhamos anteriormente considerado ao estudar esse problema. E nós vimos que, se nós tivéssemos um ponto a uma distância S, apareceria neste ponto um campo magnético dado por μ0I por 2πs no sentido do versor φ,
onde estamos considerando coordenadas cilíndricas. Fica razoavelmente trivial enxergar que o campo magnético, exatamente como nós colocamos desde o início do curso, circula a corrente, né? Então, para cada ponto desse círculo de raio S, o campo magnético aponta tangencialmente ao círculo. Esta informação está aqui no nosso querido versor φ. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos enxergar exatamente essa situação olhando, ok, o nosso fio infinito a partir do eixo Z positivo. Se isto é assim, aqui está a nossa corrente I, e eu convido então as pessoas a raciocinar com esta orientação de eixos, justamente para facilitar a nossa visualização. Então, aqui está o eixo Z, apontando para fora do plano do quadro. Aqui está um eixo Y. Eu vou justamente aumentar um pouquinho a distância deste eixo X para facilitar o desenho que vem na sequência. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós já conhecemos o campo magnético que esta distribuição de corrente, que essa corrente do fio infinito gera ao longo do espaço. Agora, nós vamos justamente fazer um exercício matemático. Que exercício é esse? Nós vamos começar considerando um círculo de raio S1, ok, construído em torno do nosso, usando como eixo exatamente o próprio fio infinito, e o que nós desejamos fazer é calcular a integral de B escalar dl. Quem é D? O campo magnético gerado por este fio infinito. Quem é dl? Se eu imaginar que esse círculo forma um caminho de integração, um perímetro, né? Eu vou caminhar em cima desse círculo, exclusivamente ao longo desse círculo e exatamente neste sentido que eu estou orientando este caminho. Simples assim. Eu desejo calcular esta integral ao longo deste caminho. Eu quero saber quanto é que dá isso. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos considerar exatamente um ponto deste caminho seu. Se eu considerar esse ponto, para onde aponta o campo magnético? Para cá. Quanto vale o campo magnético neste ponto? Neste ponto, eu garanto que o campo magnético vale μ0i por 2π S1, a distância que se encontra até o nosso fio, multiplicado pelo versor φ. Agora eu me questiono, quem é este dl que aqui está? Se eu olhar o meu caminho de integração, o dl está exatamente aqui. Ele é este arco de círculo que aqui se encontra. Como é que eu escrevo o arco dl que eu estou considerando? Se nós lembrarmos, nós já fizemos isso aqui no nosso curso, esse arco é escrito como o raio do mesmo, portanto S1, vezes a abertura angular associada ao arco. Nós vamos chamar essa abertura de Tφ por razões extremamente evidentes. Em especial, basta olhar justamente para o diagrama das coordenadas cilíndricas. Se isso não está claro para você ainda, sem problemas, nós vamos chamar a atenção para o seguinte ponto. Este ponto, onde nós estamos considerando o campo magnético, possui uma coordenada φ. A partir dele, nós construímos o arco, e é muito natural observar que a partir de φ, nós caminhamos justamente um infinitésimo de φ. O arco que nós estamos trabalhando aqui é S1 de φ.
e ele aponta na direção que facilmente nós identificamos como sendo a direção do próprio versor φ. Observe, para cá está o eixo Z, o versor φ aponta nesse sentido. Observe que entre o campo magnético B e este pequeno arco DL orientado, nós temos um produto escalar. Portanto, esta integral em especial fica integral ao longo do caminho C1 de μ0i por 2π S1, apontando na direção do versor φ, produto escalar com o DL, φ versor S1 dφ. Muito importante, o sujeito ao olhar essa expressão pode olhar e dizer, bom, isto funciona para esse ponto específico. Funcionaria se eu considerasse este outro ponto aqui? Vamos observar para onde aponta o campo magnético. Tangente à trajetória circular. A partir desse ponto, nós temos a mesma distância S1. Aqui estaria o respectivo arco. Aqui estaria a abertura dφ e eu simplesmente teria uma nova coordenada φ. Observe que B escalar dl são sempre vetores colineares, eles apontam no mesmo sentido. E é por isso que, para qualquer ponto do caminho C1 de integração, a projeção do campo magnético sobre dl é exatamente igual a φ escalar φ, que me dá 1. Né? Então, esse produto escalar me dá 1. A variável de integração é a variável azimutal φ. E se eu observar o que acontece agora, μ0i 2π, este fator S1 que aqui está no denominador, que vem do campo magnético, é cancelado pelo fator S que vem do arco. Portanto, isso nos dá μ0i por 2π integral em dφ. Esta integral em dφ deve trazer a informação sobre a orientação com a qual eu decidi percorrer o caminho C, o caminho C1. Esse caminho C1, eu posso começar daqui. Se eu quiser começar daqui, basta eu reescrever meu eixo X. Para varrer todo o caminho, nós saímos de φ igual a 0 e caminhamos até φ igual a 2π. O resultado dessa integral é trivial e é 2π. E o resultado de B escalar dl sendo calculado ao longo do caminho C1 será igual a μ0 vezes a corrente que passa pelo fio. Agora, nós vamos considerar uma variação deste problema inicial. Nós temos o mesmo fio, mas ao invés de considerarmos este caminho de integração C1, que nós já trabalhamos, nós vamos considerar um outro caminho de integração que eu vou chamar de C2. Qual é a diferença entre C1 e C2? O sentido no qual nós vamos percorrer este caminho C2. Ok? Simplesmente isto. Se isto é verdade, nós começamos literalmente escrevendo aqui ao lado o que nós desejamos fazer. Integral ao longo do caminho C2 de B escalar dl. E nós vamos repetir o modus operandi que nós já estávamos trabalhando, ou que nós já operamos, exatamente para o nosso caminho C2. Para facilitar a visualização, eu vou considerar este ponto aqui, exatamente onde nós estamos. Este ponto, eu vou dizer que ele se encontra a uma distância radial S2, para facilitar a visualização. Para onde aponta o campo magnético neste ponto? Regra da mão direita, o campo magnético continua tangente à trajetória circular de raio S2. Por favor, para onde vai apontar o DL? A partir desse ponto, observe que aqui está, o DL aponta no sentido contrário, porque nós estamos percorrendo justamente o caminho C2 no sentido contrário ao de C1. E aqui está, portanto, a abertura angular. Esse sujeito continua sendo um dφ.
Agora eu convido vocês a raciocinar exatamente o seguinte: quem é o campo magnético B naquele ponto? É μ0I por 2π S2 na direção de φ versor. Um ponto extremamente relevante é este dl que aqui está, ele deve ser escrito como S2, que é o raio do arco, abertura de φ, e agora um ponto que causa confusão. Apesar dele estar no sentido contrário ao do dl assinalado para C1, eu vou escrever que ele aponta no sentido do versor φ, que é no mesmo sentido de B. E aí você vai olhar para mim e dizer, não está errado isso. Não, vamos observar. O que vai acontecer aqui? Este dl é φ versor, S2 de φ. Para qualquer ponto da trajetória C2, exatamente como nós analisamos para a trajetória C1, B é colinear a DL, mas é antiparalelo. B aponta no sentido, DL apontará no sentido contrário. Esse produto escalar nos dá 1. Este fator S2 cancela com este aqui, no mesmo estilo do que aconteceu no cálculo de C1. μ0I por 2π, integral em dφ. E agora nós temos a sutileza. Quando integramos em C1, saímos de φ igual a 0 e fomos até 2π. Ao integrar em C2, a informação de que C2 aponta no sentido contrário nos faz ir de 2π a 0. Ou seja, a informação de para onde aponta o caminho de integração, a orientação dela no espaço, não será incorporada no versor que informa a direção do DL, mas sim nos intervalos de integração da variável associada. Ou seja, se essa integral foi de 0 a 2π, a informação de que C2 aponta no sentido contrário de C1 será colocada nos intervalos de integração. Observe que essa integral é menos 2π e, portanto, a integral de B escalar dl ao longo do caminho C2 é dada por menos μ0I. Pergunta: qual é a interpretação que eu faço ao obter agora esse sinal negativo, ao contrário do resultado original em que nós obtivemos uma corrente, um lado direito da equação positiva? Se nós observarmos agora este diagrama, observe que para qualquer ponto da trajetória C2, o campo magnético está apontando no sentido contrário à orientação que você escolheu para o perímetro de integração. Enquanto no caminho C1, a situação é justamente oposta. Para qualquer ponto do caminho C1, o campo magnético B aponta exatamente no mesmo sentido do DL. Moral da história: ao realizar essa operação, a integral do campo magnético gerado por um fio infinito ao longo de um caminho circular fechado C1, o resultado que nós obtivemos foi μ0, uma constante que me diz que simplesmente essa corrente está no vácuo, vezes a corrente presente dentro do caminho de integração. Quando eu obtive um resultado negativo, a única coisa que eu posso afirmar sem medo de ser feliz é que eu orientei o caminho de integração no sentido contrário ao sentido do campo magnético gerado pela corrente presente dentro do caminho C2. Nós acabamos de ver como fazer a integração ao longo de um caminho circular C1 de raio S1 centrado justamente, cujo eixo é exatamente o eixo por onde passa a nossa corrente I. Para simplificar a notação, eu vou simplesmente tirar a corrente, porque a gente já sabe disso. Nós agora, lembrando que nós estamos fazendo um exercício matemático, e o nosso objetivo é aprender a calcular esta quantidade. Que quantidade é essa? É exatamente a projeção do campo magnético gerado pelo fio infinito ao longo de um
perímetro infinitesimal dl associado a um caminho C. Esta bolinha que nós estamos colocando aqui, já aviso, significa que esse caminho C não é qualquer um, ele é um caminho fechado. Claramente a nossa trajetória C1 possui esta característica. Agora eu convido os senhores a raciocinar da seguinte forma. Estamos vendo aqui uma trajetória circular. Eu vou supor que essa aqui é justamente o meu ponto inicial. Aqui está ele. E eu vou propor uma trajetória circular que, aqui está a corrente, englobe a mesma, mas tenha uma forma arbitrária. Ter uma forma arbitrária significa que a variável radial muda, a coordenada φ está mudando e a coordenada z, por que não, também pode mudar. Então, se eu estivesse olhando essa trajetória que a gente desenhou de cima para baixo, ou seja, enxergando a partir da porção positiva do eixo z, talvez o que nós estaríamos enxergando seria algo parecido com isso. Este novo caminho de integração eu vou chamar de C3. Observe que C3 também é um caminho fechado, mas ao contrário de C1, C3 é um caminho que não lembra em nada uma trajetória circular. Em nada, concordam? Se isto é assim, como fica o cálculo de B escalar dl olhando agora para a trajetória C3? Vou começar observando exatamente esse primeiro ponto que nós começamos trabalhando para a trajetória C1. Observe que nós não apagamos o caminho C1 de integração. Eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que a distância desse ponto até a origem é exatamente igual a S1, que é o raio do caminho C1. Eu também posso afirmar, sem medo de ser feliz, porque a gente já fez isso, que nesse ponto o campo magnético é dado por μ0i por 2πs1 na direção de φ versor. Isto, literalmente, ninguém pode afirmar o contrário, já que nós já fizemos isso. Agora, o dl que eu vou construir a partir desse ponto, ele está aqui, ó. Esse é o meu dl. E esse dl, a exemplo da situação que eu considerei, ainda é um arco. Ele possui uma abertura angular de φ associado a ele. Mas observe que a sua coordenada radial não é a mesma. E se você observar esse diagrama que aqui está, até a coordenada z, ele não precisa estar no mesmo plano. A coordenada z dele pode estar variando. Eu vou então agora fazer um outro exercício matemático. Se eu estiver neste ponto, qual é o dl mais geral possível que eu posso escrever em coordenadas cilíndricas? Eu gosto muito de pensar, porque quando a gente começa a estudar cálculo vetorial, às vezes faltam aquelas perguntas-chave que ajudam a gente a visualizar. Nesse curso, o dl já apareceu aqui, quando nós estudamos potencial eletrostático, como sendo o deslocamento de uma carga teste. Raciocínio similar vale aqui. Só que eu quero ver o deslocamento em coordenadas cilíndricas. Eu tenho os graus de liberdade radial, azimutal e ao longo do eixo Z. Primeiro, eu congelo φ e Z e vario exclusivamente a coordenada radial. Então, ou eu me afasto do eixo Z ou me aproximo do eixo Z. Nesse caso, meu deslocamento eu posso escrever como ds na direção de S versor. Observe que a variação em S pode ser positiva ou negativa. Positiva eu estou me afastando, negativa eu estou me aproximando. Eu posso agora manter a coordenada radial S fixa, manter a coordenada Z fixa e variar a coordenada φ. Então eu descreveria justamente essa trajetória circular que ali está. Se isso for assim, eu vou acabar descrevendo um arco S de φ, em princípio, na direção dada pelo versor φ. Se eu percorrerei esse arco no sentido de φ positivo ou de φ negativo,
é outro problema, e como nós vimos ali, ao aplicar essa expressão para o cálculo do caminho C2, essa informação estará nos limites de integração. E por fim, a coordenada radial e a coordenada azimutal podem ser fixas, e a minha partícula pode ir só para cima ou para baixo. Isso, portanto, me dá um dz k-versor. Ok? Portanto, esse dl que aqui está, na sua forma mais geral possível, trabalhando em coordenadas cilíndricas por conveniência, porque o campo magnético já está escrito em coordenadas cilíndricas, ele admite esta forma. Agora eu vou olhar o argumento da minha integral. Isto é a integral em C3 de μ0i por 2πs. Observe que eu não colocarei mais S1. S1 era corretíssimo quando eu trabalhei com o meu querido caminho C1, onde S1 era uma constante. Agora a coordenada S está variando. Se olhar esse ponto que aqui está, cadê o campo magnético? Ele está aqui. Ele vale μ0i por 2π vezes 1s. A coordenada radial está variando. Ela não é mais fixa. Onde está o nosso dl? O nosso dl agora está aqui. Seja lá quem for o dl nesse ponto, em princípio ele pode ser escrito na sua forma geral, na sua forma mais geral possível, dessa forma. Então, para cada ponto do caminho C3, eu posso escrever campo magnético vale μ0i por 2πs, onde S será a distância radial ao ponto específico do caminho, na direção do versor φ. Produto escalar com este dl que caracteriza para qualquer ponto do caminho C3 um deslocamento mais geral possível. Portanto, nós temos o produto escalar de B com ds S versor mais S d φ versor mais dz k versor. Isto é igual a μ0i por 2π permanece dentro sai da integral, desculpe, uma integral ao longo do caminho C3 d. Nós temos ds φ escalar S versor mais isso sobre S. Agora, S d φ desse termo dividido por S, φ escalar φ, mais dz sobre S, φ escalar z. E aqui, entre chaves, porque todo esse termo encontra-se dentro da integração. O sujeito vem ao nosso diagrama de coordenadas cilíndricas e descobre que os versores S, φ e K formam um sistema ortonormal. Significa que φ escalar S vale 0, porque esses dois versores são ortogonais entre si, e φ escalar K também vale 0, porque obviamente φ está ao longo do plano XY e K está ao longo do eixo Z. Significa, portanto, que para qualquer ponto da trajetória C3, este ponto, ou qualquer outro que eu venha a escolher para fazer o desenho, para observar o problema, a projeção do versor azimutal φ ao longo do versor radial vai a 0, a projeção do versor φ sobre o versor da direção Z, o versor K, vai a 0, e apenas a projeção do versor φ associado ao campo magnético sobre a projeção do versor φ associado a dl será diferente de 0. O que nós estamos falando? Aqui está o meu campo magnético. Esse é o dl paralelo ao campo magnético. E esse dl paralelo ao campo magnético é S d φ na direção de φ versor. Somente ele sobrevive quando eu fizer justamente o produto escalar de B com o dl genérico que está aqui colocado. Então, novamente, você vai projetar dl na direção do campo magnético e vai trabalhar com o dl paralelo, que é esse sujeito que aqui está. Logo, para qualquer ponto do caminho C3, a projeção do versor φ que veio do campo magnético
sobreviverá exclusivamente a parcela de dl, que se encontra paralela ao campo magnético. Φ escalar Φ vai me dar 1. S cancela com S. Quem é este S? No caso desse ponto, é exatamente igual a S1. No caso desse ponto, igual a esse ponto, essa distância que eu vou chamar de S2. Ou seja, para cada ponto existe uma distância radial, e a distância que está associada ao campo magnético, né, está no denominador, cancela com o S que vem do arco do DL. Logo, por favor, isso nos dá μ0i por 2π, primeiro termo foi a zero, último termo foi a zero, uma integral em dφ. Observe que o caminho C3 tem uma orientação similar ao do caminho C1. Ou seja, se eu considerar esse aqui meu ponto inicial, aqui a coordenada φ vale zero, e eu terei que caminhar φ igual a 2π radianos para voltar ao ponto inicial, com esta orientação. Se eu trocar a orientação de C3, eu vou sair de 2π e caminhar até zero. Então, essa integral ela continua sendo feita de 0 a 2π, e o resultado, portanto, da integral de B escalar dl dá exatamente μ0i, como deu para o caminho C1. Isso é um resultado absurdamente interessante e extremamente útil para quem já aprendeu, já começou a enxergar como a gente pode explorar isso para calcular o nosso querido campo magnético. De acordo com o exposto, é muito razoável que você, que está vendo esse conteúdo pela, eventualmente, primeira vez, se questione sobre o seguinte procedimento. Aqui está a nossa corrente I, observe que nós já pagamos o caminho C1, o caminho C2, o caminho C3 de integração, e você considera a seguinte ideia: saímos de um ponto ao longo do eixo X, fazemos uma trajetória fechada, mas não retornamos ao mesmo ponto. Na verdade, nós fazemos 2 voltas em torno da nossa corrente. Portanto, você saiu desse ponto inicial, caminhou ao longo desse caminho que nós vamos chamar de C4, mas ao invés de retornar para o ponto inicial, você entrou por um ponto B novamente no eixo X, continua realizando o seu caminho e finalmente chega até o ponto A, propriamente dito, que é o ponto original. Como você descreve isto? Observe que C4 ainda é um caminho fechado e justamente a nossa corrente está aqui dentro. O detalhe interessante é, se você desenvolver exatamente o argumento dessa integral, da mesma forma como você fez anteriormente, você concluirá que essa integral fica μ0i por 2π, integral em dφ. Ao realizar uma volta simples, você sai de 0 e chega em 2π no ponto B. Esse foi o intervalo de variação da coordenada azimutal φ. No entanto, você ainda não completou o caminho fechado. Portanto, você vai sair de 2π e vai caminhar ao longo de C4 até chegar em A, percorrendo mais 2π radianos. Logo, essa integral ela não seria feita de 0 a 2π, mas de 0 a 4π, e o resultado seria μ0 2 vezes a corrente presente dentro do caminho C4. Um outro raciocínio extremamente interessante é aquele no qual o caminho de integração, este caminho nós vamos denotar por C5, observe que ele não passa, né? Ele não engloba a corrente I que gera o campo magnético. Existe algum problema nisso? Ora, consideremos como ponto de integração esse ponto inicial. Esse ponto inicial fatalmente é localizado em coordenadas cilíndricas por uma coordenada azimutal φ1. Então, o argumento da nossa integral seria μ0i por 2π integral em dφ, né? Da mesma forma como foi feito para o caminho C1. Você vai caminhar desse ponto, vem seguindo pelo caminho C5 até este ponto que aqui está.
Este ponto é um ponto de coordenada azimutal φ2. Portanto, deste ponto A até o ponto B, a nossa integral seria feita de φ1 até φ2. No entanto, de A até B, nós não temos um caminho fechado. Para completar o caminho, nós precisamos agora vir de B até A. Portanto, nós teríamos, além da integral de φ1 a φ2, uma nova integral que começa em φ2 e terminará em φ1. Fica evidente, de acordo com esse raciocínio, que a integral realizada de A até B vai dar um resultado que é exatamente igual à integral que é feita de B até A, mas com sentido contrário. Traduzindo, o resultado global dessa integração é zero e você descobre que a integral ao longo do caminho fechado C5 desta quantidade B escalar dl vale zero. Aqui você obteve o dobro da corrente porque você deu duas voltas. Observe que a corrente está dentro do caminho de integração. O que muda para esse novo contexto é que o caminho de integração sendo fechado, condição inicial de trabalho, não engloba a corrente I, objeto da nossa investigação. Se isto é assim, nós estamos obtendo que, se o caminho de integração C não engloba a corrente, a integral vai automaticamente a zero. Conclusão: se eu tiver uma distribuição de correntes no espaço, I1, I2, I3, I4 e I5, se eu calcular exatamente este objeto que eu estou colocando aqui, ou seja, eu pego o meu campo magnético, projeto ele sobre um caminho de integração. Esse caminho eu vou chamar de C, e ele não é um caminho qualquer, ele tem que ser um caminho fechado. E aqui estamos subentendendo que esse caminho não dá várias voltas, ele vai variar exclusivamente de 0 a 2π, ele vai ser um caminho fechado simples. O resultado que aparecerá ao lado direito dessa integração será μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente I, e aqui eu penduro um rótulo C. O que significa esse rótulo C? É justamente a corrente englobada, encerrada pelo caminho fechado C de integração. Significa que, ao olhar esse diagrama, exclusivamente as correntes I1, I2 e I5 apareceriam dentro desse caminho C, lembrando que as correntes associadas a campos magnéticos de acordo paralelos ao DL entrariam como positivas, as correntes justamente cujo caminho DL esteja contrário ao campo magnético associado a elas entrariam como correntes negativas, é exemplo do que nós fizemos no caminho C2 de integração.